Boa tarde, voltamos com a sessão de julgamento dessa quarta-feira, dia 12 de agosto, período da tarde, e vamos iniciar a pauta retomando alguns processos que ficaram pendentes de julgamento no dia de ontem, começando com o item 42 da pauta, relatoria da conselheira Júnia, contribuinte é Alves e Cota, prestação de serviço limitada. Pois não, o conselheiro disponibilize o voto, faça um breve relatório e ao voto. A manifestação de inconformidade em razão da indeferimento de opção do Simples, por existência de débitos, tá? Um desses débitos era uma multa por atraso na emissão da DIPJ e o outro era um débito de COFINS já inscrito em dívida ativa da União. Na manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou que o débito relativo à multa já estaria pago e que o débito de COFINS, que teve a inscrição em dívida ativa, já estaria parcelado, tá? A Procuradoria não reconheceu, porque ela não encontrou o parcelamento, tá? E falou que ficou faltando um pequeno montante em relação à multa. Então, acho que a gente pode ir para o voto nas folhas, começa aí, 2. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço. Conforme exposto no relatório, trata-se de pedido de indeferimento de opção ao Simples Nacional, em razão da existência de débitos com a Fazenda Nacional, cuja exigibilidade não estaria suspensa. A recorrente alegou em sua impugnação que o débito relativo à multa por atraso na entrega do DIPJ teria sido pago e que o débito que gerou a inscrição em dívida ativa teria sido parcelado. A decisão recorrida, por sua vez, negou o provimento com base nas informações constantes dos sistemas da RFB nos seguintes termos, aspas, analisando a documentação apresentada pela requerente, bem como os dados constantes do sistema dessa instituição fazendária, constata-se que a débito DIPJ multa / atraso, o recolhimento efetuado em 29/1/2015 amortizou R$ 436,94 do débito, restando o saldo devedor de R$ 63,00, folhas 19 e 20. A inscrição número tal, conforme despacho de encaminhamento constante das folhas 22, a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Sete Lagoas informa que, aspas, não consta das ocorrências da inscrição 606.11.01.90.48-05, registro de parcelamento simplificado. Não estava com a exigibilidade suspensa em 31/1/2015. Referida inscrição foi extinta por pagamento em 10/3/2015. Essa informação está em consonância com os dados do sistema de dívida ativa SIDA abaixo reproduzida. Eu copiei. Com efeito, considerando que o prazo para sanar eventuais pendências impeditivas para ingresso no Simples Nacional em 2015 foi até 6/2/2015, conforme nota técnica CODAC, nota Simples Nacional 001/2015, não há como acolher a pretensão da defesa para a opção por essa sistemática a partir de 1º de janeiro do referido ano. Em sua defesa, alega a recorrente que o débito apontado já teria sido pago antes mesmo da inscrição em dívida ativa, conforme comprovado pelo DARF juntado às folhas 11 e 17. No entanto, o DARF juntado pelo recorrente às folhas 8 foi recolhido em 7/1/2015. No mencionado DARF, consta como número de referência exatamente o número da inscrição em dívida ativa que constava como impedimento. Além disso, a contribuinte juntou às folhas 9 comprovante do requerimento de parcelamento da dívida ativa protocolada em 12/1/2015. Além disso, em fase recursal, a recorrente faz a juntada dos DARFs de folha 51, onde consta o recolhimento da multa por atraso na DIPJ, bem como da diferença de 63 apontada na decisão recorrida. Como atesta a própria decisão recorrida,
Embora os sistemas não tivessem registrado o parcelamento, a referida inscrição foi extinta por pagamento em 10/3/2015. Além disso, a tela juntada pela decisão recorrida, relativa à referida inscrição em dívida ativa, consta um pagamento no montante de 727,12, realizado em 7/1/2015. O valor e data ali mencionados correspondem exatamente à primeira parcela do parcelamento alegado pela recorrente. Sendo assim, o processo não se encontra em condições de julgamento, motivo pelo qual propõe sua conversão em diligência para que a unidade de origem informe se os DARFs juntados em fase recursal correspondem à multa apontada como impedimento à opção pelo Simples Nacional, bem como para que seja confirmado junto à Procuradoria da Fazenda Nacional se o parcelamento foi efetuado e, se positivo, quando foi quitada a primeira parcela, manifestando-se por meio de relatório conclusivo. Em seguida, intime o contribuinte para querendo se manifestar. Me parece, a sensação que eu tive analisando os documentos, eu até gostaria que vocês olhassem, que pode ter acontecido um problema, uma falha, porque ele alega duas coisas. Ele alega o parcelamento, mas ele alega também que o valor da COFINS já estava pago antes. E aí, o que acontece? Ele teria até o dia 6 de fevereiro de 2015 para quitar. E aí, na própria nota lá, né, registrada na decisão recorrida, da consulta que ela fez, consta que aquele débito depois, que aquela inscrição de ativa, em março, já constava como extinta por pagamento. Então, está tudo muito confuso. Eu não, analisando os autos, eu não me senti segura, fora os dados que ele trouxe também em fase recursal. Então, eu achei mais seguro, eu fico mais confortável em converter em diligência. A proposta da relatora converter em diligência. Antes de prosseguir, eu queria saber, o Pagano, você está ouvindo? O senhor Pagano, acho que saiu. Deve ter caído a internet. Não, estou aqui, Sicone. Tá bom. Ok. Então tá, você ouviu o voto dela? Ouvi. Então, proposta, marca, converter em diligência. Votando. Nenhuma objeção, presidente. Acompanho. Pagano? Também. Acompanho. Evandro? Correlator. Carmen? Correlator. Paula? Relator. Luciano, por favor. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, converter em diligência, julgamento encerrado. Item seguinte é o item 44. O item 44 e o 45 são ambos de relatoria do conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves. Por favor, o relato e o voto de ambos. Fórmula CAR primeiro. Começando o relatório, trata-se de recurso voluntário interposto ao acordo proferido pela Delegacia da Receita Federal, que decidiu manter o ato declaratório de exclusão do Simples Nacional, de 26/3/2014, que excluiu a contribuinte retroativamente a partir de 1/1/2012, nos termos do artigo 3º, inciso 3 da Lei Complementar 123 de 2006, e com fundamento no artigo 28 e 29, parágrafo 5º, e artigo 33 do mesmo diploma legal, bem como o artigo 75, inciso 1º da resolução, gestor do Simples Nacional, 94/2011, devido à constatação de que a recorrente ultrapassou o limite da receita bruta previsto em lei. Foi também lavrado auto de infração, exigindo o imposto relativo à infração de omissão de receita, onde esta colenda segunda turma da primeira sessão do Egregio CARF, ao julgar o recurso voluntário interposto no processo 10.735.720746/2014, decidiu manter o lançamento de ofício. O acórdão é o 1402.003 de 250. Em seguida, após ter sido notificada da exclusão do Simples Nacional, a recorrente ofereceu manifestação de conformidade, requerendo sobrestamento do julgamento até que seja proferida a decisão definitiva no processo de que tratou a infração, bem como requer seja cancelado o ADE, eis que entende que não ultrapassou o limite de receita bruta previsto em lei.
A DRJ, né, negou o provimento à manifestação de conformidade, mantendo a exclusão do Simples Nacional. Inconformada, a recorrente depois recurso voluntário, pedindo a reforma do acórdão. Passa ao voto, o recurso é tempestivo e possui os requisitos previstos em lei, motivo pelos quais deve ser admitido. O sobrestamento. A recorrente requer o sobrestamento, julgamento desse recurso até que seja proferida a decisão definitiva ao processo, que trata da infração lavrada face à infração de emissão de receita. Entretanto, ao analisar o processo, esse de final de 2014, verifiquei que esta mesma colenda da turma ordinária, ao julgar o recurso voluntário, proferiu o acórdão, né, o 14.02.003.250, negando o provimento ao recurso e mantendo integralmente a ordem de infração. Aí eu colacionei a emenda. A turma, nessa composição original, tirando a Carmen, né, que é nova hoje na turma. Sendo assim, o requerimento de sobrestamento da recorrente não pode ser acolhido, eis que já foi proferida a decisão da mesma instância, entendendo ser correta a acusação de omissão de receita. E no mérito, presidente, como as alegações da recorrente foram em sentido de que não ocorreu a omissão de receita, por óbvio, né, porque em termos de matéria, quando a gente está analisando a exclusão, o processo de exclusão que é totalmente dependente do processo de omissão de receita, e a exclusão ela é devido à infração de omissão de receita, eu estou colacionando o voto proferido naquele processo, né, o de final de 2014, nesse meu voto, para dizer que, de fato, nós já havíamos decidido a omissão de receita ali naquele processo, e, por óbvio, ela deve ser mantida o ato de exclusão neste processo em epígrafe. É como eu voto, presidente. Alguma dúvida? É um lançamento mantido aqui nessa mesma turma, né? Então, Marco. Acompanho. Conselheiro Evandro. Com relator. Júlia. Com relator. Carmen. Acompanho. Paula. Acompanho. Luciano. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho, por unanimidade, negado o provimento. Prosseguindo, pagando o próximo. O próximo voto, vamos lá. Presidente? Presidente? Pode fazer o próximo. É que minha tela apagou aqui, Apagou? É. Vamos com calma aí, sem problema. É o item 45 agora, o IEST. Tá aqui, vamos lá. Então tá bom. Pode fazer o relato e o voto. O presente processo trata de auto-infração que exige IR-fonte sobre trabalho assalariado, tá? Multas e acréscimos legais. O auto-infração está exigindo o imposto devido à IR-fonte que foi informado na DIRF como retido por não ter sido recolhida. A fiscalização encontrou divergência entre a IR-fonte informada na DIRF e o pago por meio de DARFs, tá? Foi aplicado multa majorada no percentual de 112%, devido ao não atendimento às intimações da fiscalização. A recorrente não contesta a exigência do IR-fonte, exigindo-se apenas a defender a multa e a aplicação da taxa Selic. Pode passar o voto ou alguém tem dúvida, presidente? Não, pode passar o voto. Qualquer dúvida, a gente volta a falar sobre isso. Tá vendo? Ao voto. A matéria a ser discutida nos autos é referente à legalidade da multa agravada, majorada e aplicação da taxa Selic. Pois bem, em relação à taxa Selic, eu deixo de acolher a alegação da recorrente, eis que a súmula 4 do EGAD do CARF já pacificou o entendimento do tribunal no sentido de que é devida a taxa Selic sobre débitos tributários. Súmula 4, colacionei aqui embaixo, tá? Sendo assim, rejeito a alegação da recorrente de que seria ilegal a aplicação da taxa Selic a débitos tributários. Quanto à alegação de que a multa deveria ser excluída ou reduzida para 20%, vejamos. A recorrente entregou as DIRFs para a fiscalização. Inclusive, foi com base na DIRF que a autuação foi baseada. A recorrente deixou de entregar as ECTF, mesmo após citada, devido a problemas administrativos. Assim, não me parece jurídico manter a multa. Aqui, presidente, eu vou ser sincero. Eu apresentei o voto reduzindo a multa de 112% para 75%, mas depois, analisando melhor o processo, ela, de fato, ela deixou de cumprir com algumas intimações, e eu acho que eu vou mudar meu voto para manter a multa nos 112%, tá?
Porque inicialmente eu tinha achado que a autuação era só com base na DIRF, etc., mas não foi isso, não. Ela deixou de entregar outras coisas também. Ela simplesmente quedou-se silente. Então eu fiquei na dúvida na época. Eu vou proferir meu voto, mas provavelmente já informando que eu vou reformar para manter a multa, tá? Pagano, só um detalhe. Isso aí, esse processo de exclusão de simples? Não, é exigência de R-fonte. Porque estava aqui na divisão aqui do... Não, tudo bem. É que na pauta temática ele estava dentro desse item aqui. Só se eu estou enganado. Deixa eu ver aqui. Mas tudo bem, pode continuar. É coisa burocrática, não afeta nada. Eu só estranhei do jeito que você está desenvolvendo o voto aí. Então, aí meu voto era para conhecer do recurso voluntário e no final eu vou negar provimento, tá? Ao voto. Eu vou alterar essa parte aqui da multa. Você podia repetir, porque estava aqui na divisão da pauta, na pauta temática, estava com exclusão do simples. Então, é lançamento, no caso aí. É lançamento de imposto de renda retido na fonte. Perfeito. Você acha que você está aplicando, além do que foi aplicado, a fiscalização aplicou 112 por desatendimento. E você, a princípio, estava afastando e agora você vai retornar o 112. Vou retornar, porque... Faço duas perguntas. Em termos do mérito, você está bem comprovado a infração? A infração está... O mérito ela não discute, né, presidente? Ela não discute, tá. E a respeito dessas intimações, eu estou perguntando porque o meu ponto de vista sobre isso é muito, muito claro. Só se tiver dificuldade em fazer o trabalho fiscal. O fato de não responder uma ou duas intimações não me leva a que... Então você está no meu voto inicial. Por isso que eu estou perguntando qual é o motivo disso. Deixou de atender tudo, não fez nada, não é problema meu, se vira aí, ou deixou de fazer alguma coisa só? Não, o motivo foi que ele deixou de atender 2 notificações. São fundamentais? Foram fundamentais para o trabalho fiscal? Não, porque ela conseguiu lançar perfeitamente. Então tá bom, já entendi. Esse é o meu voto, inclusive, que está aí, que eu apresentei para vocês, entendeu? Tá bom. Então tá, seu ponto de vista, então, você vai voltar no 112 ou vai ficar no 75? Eu vou manter meu voto para reduzir a multa do 112 para 75%, mas já disponibilizo aos colegas que quem quiser divergir, fica à vontade. Ok, bom. Defina-se, Pagano, porque eu divirjo do ponto de vista do Ciccone. Eu entendo que essa multa aí, aliás, é pouco aplicada, e a nossa Câmara Superior, a primeira Câmara Superior, costuma realmente ter essa visão do Ciccone, mas a segunda e a terceira, elas são muito capazes da legislação, e a legislação não cria essas ressalvas. Para prestigiar a ativação fiscal. Então, a maneira de prestigiar a ativação fiscal é majorando a multa. Até porque, se o cara não atender e não tiver nada lançado, não tem nem majoração, nem multa nenhuma. Então, eu acho que é tranquilo. Você está votando ou você está se posicionando? Posicionando em contraponto ao senhor. Mas eu não falei nada para você, eu falei com o relator. Simplesmente isso. Todo mundo. Esse é o meu ponto de vista, é claríssimo. Para mim, a fiscalização tem limites de intimação e deve receber as informações que precisa, mas daí a uma simples ou 2 ou 3 respostas que o contribuinte deixou de fazer por qualquer motivo que não tenha atrapalhado o trabalho fiscal, não vejo que possa fazer 50% a mais na multa. Para mim é um absurdo. A Câmara Superior, que é a nossa sessão, pensa assim também. A segunda e a terceira, data vênia, não tem diretamente ligação com a gente aqui. Então, continuo mantendo meu ponto de vista, embora não tenha visto o processo, por isso que eu perguntei ao Pagano. Essas intimações não atendidas foram relevantes ou não? Se foram relevantes, é diferente. Para a autuação, não, porque ela fez a autuação, exigiu o IR-fonte normalmente, e conseguiu delimitar exatamente a matéria a ser exigida. Então tá bom. Ela tinha a DIRF e os DARFs, e ela conseguiu comprovar que foi declarado em DIRF um valor de IR-fonte, e comparando, ela viu que o IR-fonte pago não tinha relação, você entendeu, com o valor declarado. Ok, tá bom, já entendi. Marco, voltando. Não, vamos comentar antes, não? Pode falar, Ivan. Pode, claro. Eu também tenho uma visão parecida com o Marco, mas veja bem, nesse caso específico aqui, Marco, ela deixou se pronunciar sobre as divergências, que é exatamente o objeto lançado. Deixou de informar. Tu leu o TVF?
Ou em virtude do não atendimento às intimações, não se dispõe de informação quanto às datas dos fatos geradores por fonte, 13º, etc, etc. Aí ele considerou a data mais benéfica ao contribuinte. Mas ela deixou-se de pronunciar sobre a divergência, que é exatamente o seguinte. De qualquer maneira, tá, o contribuinte nesse caso aqui, silenciar, não responder as intimações, beneficiou ele, porque aí o fiscal o que fez? Lançou as datas, a princípio, mais benéficas. E, claro, por não ter dado o esclarecimento devido, lê o TVF lá, não foi uma simples multa. Nesse caso aqui, tá? Aí está lá na página, lá debaixo de uma tabela lá. Então, e aí o contribuinte, além de ficar com as datas mais benéficas, talvez sejam as verdadeiras, ainda a gente vai reduzir a multa pela inércia dele de responder a intimações. Isso faz parte do julgamento. Reduzir ou não, depende do colegiado. Mas eu não estou falando nada, eu estou esperando minha posição. Então vai. Votando, então. A posição do Pagano é reduzir a multa. Não, a posição dele original não era isso, Pagano? Era essa. Era de reduzir a multa. Pagano, está em dúvida, Pagano. Eu sugiro dar uma olhada no TPF. Gerou efeitos essa não intimação. A não resposta da intimação. Você está conduzindo o voto dele. Não, eu vou manter meu voto original para redução da multa e é esse meu voto, presidente. Voto proposto do relator, dar provimento parcial para afastar tão somente a multa agravada de 75 para 112. Eu só quero enfatizar, vou votar agora então, só quero enfatizar que vocês estão votando contra a lei, ponto. E nesse caso concreto se aplica inclusive a tese da primeira Câmara Superior, de que gerou efeitos, a não estimação não fez, o fiscal não teve condições de fazer um auto-efeito. Como não tem que tomar decisões em benefício do contribuinte. Tá? Então, eu divirjo e nego o provimento integral. Agora é o Evandro. Eu vou acompanhar a divergência nesse caso. Mudou? Você foi dominado também? Não, eu li o termo de forma mais atenta. Okay. Assim, de fato, houve prejuízo à fiscalização nesse caso. Houve, porque seria lançado quanto? Hein? O lançamento ia ser de quanto? Teria que fazer o cálculo. Tá bom. Continuando, Júnior. Microfone. Bom relator. Carme. Por divergência. Quem é agora? Paula. Eu estou só... Você me dá 2 minutos, doutor Paulo, por favor, que eu estou terminando de ler aqui. Eu escutei o que todo mundo tinha para falar. Nós vamos escutar você também, não tem problema não. Não, Pode falar. Na verdade, que quando eu leio o que foi pedido, ele só pede esclarecimentos nas intimações, né? E uma série de documentos que não influenciam no cômputo do tributo, a não ser a data do fato gerador do 13º, que aí, de fato, o ideal seria que ele respondesse. Mas... eu não fui tão rápido igual o Marco para ler, né, Marco? Assim, você já foi direto ali no ponto. Então, o que ele está dizendo é que ele não apresentou as DCTFs relativas aos meses de janeiro a julho de 2009, mas essas informações a própria Receita já não tem no sistema? É uma pergunta para vocês. Tem. Então, o fato dele não ter apresentado, não ter respondido a intimação em relação a esse ponto, porque, olha, ele apresentou a DIF do ano calendário de 2009, mas aqui eu estou lendo o termo de representação, tá? Outro sim, mesmo não apresentou as DCTFs relativas aos meses de janeiro a julho de 2009, e embora tenha apresentado as DCTFs relativas aos demais períodos daquele ano, não declarou todos os respectivos débitos de fonte constantes na DIF, conforme documentos de folha 8 e 9. Intimado pela Secretaria da Receita Federal, o contribuinte não se manifestou para justificar as divergências constatadas. Então, assim, eu não vejo óbice nenhuma fiscalização nesse ponto. Eu vou acompanhar o relator. Conselheiro Luciano, por favor. Eu acompanho o relator, presidente. Espera um pouquinho aí, deixa eu ver aqui.
Relator. A Júlia foi com o relator, Júlia? Sim, Júlia. Paula, Luciano, tá. 3. E com a divergência foi o Marco, o Evandro, a Carmen. É isso? Isso, está 4-3 por enquanto. Não, sim, mas tá 4-3, porque quem é o quarto aqui é o relator. A Júlia, a Paula e o Luciano. Tá certo, ok. A Paula, esqueci do próprio relator. Bom, com relação a isso, em primeiro lugar, não só, Paula, a Receita tem essas informações, como tem uma norma interna da Receita que não pode pedir para o contribuinte o que já tem lá, tá? Já tem lá, não é para pedir para o contribuinte. Isso já vem desde o tempo do Everardo Maciel, quando era secretário da Receita. Agora acho que está até na lei 9784, isso aí, que não é para pedir o que está na repartição. Em segundo lugar, com relação a esse caso aí, o Marco falou que é contra, nós vamos votar contra a lei, então eu vou me crucificar, porque eu vou votar contra a lei. Eu acho que a lei existe, mas ela existe para ser interpretada, senão não tem função no tribunal. Se está na lei, não precisa de ninguém aqui. Está na lei, o contribuinte recebeu a intimação, não atendeu, multa nele. Eu acho que não é assim. Acho que essa multa, esse agravamento da multa, por desatendimento, por não atendimento completo, ela, no meu ponto de vista, eu respeito a opinião de todos. Eu já fui da fiscalização e muito parcimoniosamente eu aplicava essa multa. Porque muitas vezes o contribuinte não tem essa informação disponível na hora, muitas vezes a informação não é relevante, né? Muitas vezes a fiscalização faz a intimação simplesmente para cortar os 60 dias de espontaneidade, tá? E o trabalho fiscal é finalizado da mesma forma, como parece. Eu não vi o processo, estou seguindo o que o relator disse, o que vocês disseram aí. Então, para mim, caso desse aqui, o agravamento da multa é um pouco exagerado, justamente porque agravamento de penalidade é difícil, mas é ex ofício, o lançamento de ofício está lá, tem que ter 75%. Agora, aumentá-lo em 50%, porque deixou de atender 2 ou 3 intimações, talvez até coisas, documentos, informações que já constassem no banco de dados da Receita Federal, eu entendo que é realmente um pouco além do normal. Então, eu vou acompanhar o relator por maioria de votos. Presidente, eu queria fazer um comentário que essa informação não está no DCTF, não, tá? Qual a informação? A informação que foi intimada lá, essa divergência. Não, eu estou dizendo informações de um modo geral que estão na Receita, eu não sei quais são as informações. Ok, e eu estou falando que foram pedidas também outras informações que não estão nos bancos de dados, só isso. Tá, ok. Mas são relevantes para o lançamento? Sim, claro. São, porque altera até o fato gerador, o momento do fato gerador. Aí o fiscal, para se prevenir, resolveu adotar a data mais benéfica do contribuinte. Então, o silêncio do contribuinte está beneficiando duplamente nesse caso aqui. Mas acontece que o fiscal tem todos os poderes de investigação para ele fazer o quanto tempo ele quiser. O contribuinte não abre, tu quer que vá lá abrir as gavetas do cara? Não, existem formas de cruzamento. Eu trabalhei 20 anos na fiscalização, dá para trabalhar assim. Bom, muito bem, Paula. Não, é só esse ponto aqui. É porque o TVF, ele é muito claro, olha. Quando ele fala, né, o sujeito passivo foi intimado por via postal, através do termo de intimação fiscal de folha 10, emitido por sistema eletrônico, a prestar esclarecimento sobre as divergências constatadas entre os valores de R-fonte informados na DIF e os recolhidos por meio de DARF. A ciência se deu em maio de 2013, conforme a R tal. Não atendida a primeira intimação, o contribuinte foi novamente intimado através do termo de intimação fiscal de folha 12, com ciência em julho de 2013. Nele, o contribuinte foi reintimado a apresentar todos os documentos e informações solicitadas no termo de intimação inicial, ainda assim os esclarecimentos não foram prestados. Aí você vai ver o que foi pedido. Foi pedido a DCTF que ele não apresentou. E se a DCTF, a Receita já tem, ainda que tivesse que ele apresentar as divergências encontradas, a própria fiscalização pode fazer o cotejamento dessas divergências. Então, assim, eu acho que esse agravamento não cabe aqui. Bom, julgamento já encerrado. Olha, eu vou voltar novamente aqui. Ele não é só desse CTF que ele está pedindo o termo, não. Eu estou olhando um termo aí, só vocês estão olhando outro. Que o julgamento está encerrado. Já foi. Não, tudo bem. Só eu entendi, Evandro, eu entendi. Não corresponde aos fatos. Eu estou olhando. Mas da minha parte, independentemente de se ter ser de CTF ou não, se o fiscal Ok, só não é isso que foi falado. Ok. Existem os embargos também, né? Se precisar. Acho que a gente não pode ficar mais nesse voto aqui. Julgamento encerrado, aproveitamento parcial para manter os lançamentos, afastando o agravamento da multa de 75 para 112. Continuando, deixa eu ver o próximo agora aqui, acho que já entrando no dia de hoje, deixa eu ver na parte da tarde, esse do Melson Tumeleiro vai ficar.
Processo agora, item 59, é seu, Marco. São dois, praticamente idênticos, e Espera só um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui. São dois processos, Cooperativa Regional, 59 e 60. Pode ir, Marco. Tá. Os dois são exatamente iguais e tem a ver com aquele processo da Alfa que nós julgamos ontem, tá? É um caso, deixa eu ver aqui, essa empresa é uma cooperativa, tá? O fiscal foi lá, não é esse processo aqui, o fiscal foi lá e fez uma autuação. Lançou IRPJ, CSL, eu comento aqui, eu já vou direto até para o voto. Aí, no voto, o fiscal foi lá nesse processo final 2006-01, o fiscal foi lá e fez duas infrações, basicamente, tanto de IRPJ quanto do CSLL. A parte desse processo final 06-01, 2006-01, a parte de IRPJ, no mérito, tá? A única coisa foi a multa isolada, foi mantida integralmente no CARF, e aqui esse processo de saldo negativo, esse aqui de CSLL, nós julgamos ontem de IRPJ. Até comentei ontem. No de IRPJ, ou seja, a autuação fiscal, o despacho decisório baseado na autuação fiscal, ele está incógnito, ou seja, os acertos em virtude da autuação fiscal estão perfeitas agora, por quê? Porque a autentificação foi mantida na esfera administrativa, integralmente. Só que esse aqui é de CSLL. CSLL, a decisão do CARF, a definitiva, ele dá parcial provimento, ou seja, a parte da infração de atos cooperados foi cancelada a autuação, só que a parte de receitas financeiras foi mantida. Aí o que acontece? Eu não tenho condições aqui, eu até olhei, como eu tenho acesso ao outro processo, eu olhei, são centenas de planilhas e deve ter vários processos de saldo negativo com essa discussão. Então, nesse caso aqui, tá, eu estou replicando aquela outra decisão, só que os efeitos da outra decisão, eu não sei se chegam a influenciar esse saldo negativo ou não. Por quê? Porque teria que recalcular o saldo negativo agora com aquele provimento parcial do outro processo disponível. E isso eu não tenho condições de fazer com esse processo aqui. Então, nesse caso aqui, ó, até vou lá para a página 7 do meu voto. Da análise dessa decisão no que tange eventual direito creditório a ser pleiteado, seus efeitos reduziram a atuação fiscal no que concerne a CSLL. Tá? A decisão do CARF deu provimento ao contribuinte no que tange os valores, a manter a atuação fiscal no que concerne as aplicações financeiras. De uma análise dos autos, não há condições de segregar tais valores da formação do saldo negativo, que replicaria aqui, e nem que se ainda existiria saldo se corresse a imputação decidida no processo tal. Mas há, naturalmente, o direito do contribuinte parcialmente, mas que exige uma verificação dessa disponibilidade do saldo negativo ao ano do calendário de 2005, que é o caso aqui, entre o seu pleito original e a modificação decorrente da autuação fiscal. Aqui seria o caso de verificar qual seria a disponibilidade após decidido no processo tal e descontar outros pleitos de restituição e compensação homologados, ou seja, eventuais outros processos que está pedindo compensação, para se verificar se há disponibilidade no presente processo. Esse aqui, eu estou dando provimento parcial, tá? Eu olhei isso aí, dá para fazer, ao recurso voluntário, devendo o órgão executor verificar a disponibilidade remanescente do saldo negativo da CSLL, aplicando seus efeitos ao presente processo. Não sei se me fiz claro? Não, foi claro. Então, reforça a sua posição final. Eu estou dando provimento parcial, ou seja, eu não tenho condições de saber se esse direito creditório desse processo que nós estamos julgando existe ou não. Tá? Mas o contribuinte, em tese, ele tem parte de fundamento jurídico para alterar esse saldo ou não. Então, eu estou dizendo à unidade, recalcula lá esse saldo em virtude do autentificação daquele processo, e se tiver saldo, tu dá, se não tiver, não dá. É aquela situação que a gente julga sempre aqui, né? Manda voltar para analisar novamente, é isso? Mas não é diligência, estou dando provimento parcial. Sim, diligência, sim, não é diligência, eu sei. Os dois são iguais? Os dois são iguais, exatamente a mesma coisa. Alguém tem dúvida aí? Discordando, tem dúvida? Quer que o Marcos esclareça menor? Então, votando. Pagano. Com o relator. Evandro. Com o relator. Júnior. Com o relator. Carmen. Com o relator. Paula. Relator. Luciano. Com o relator, presidente.
Também com o relator, por unanimidade, então, provimento parcial na forma exposta pelo digno relator. Continuando. Deixa eu só terminar aqui. O próximo processo, os outros três já entrando na tarde de hoje, são processos de minha relatoria. Eu já disponibilizei, está aí na minha pasta, se vocês quiserem acessar. Acessaram aí? Conseguiram chegar neles? Verifiquem aí. O primeiro processo que eu vou relatar é José Afonso Júnior. Estão aí? Estou copiando aqui, só já estão aí, né? Já, acho que sim. Tá eu estou abrindo aqui ainda, porque a pasta T. É que eu não abro da pasta T, eu comprei para a minha pasta aqui, sabe? Sim, mas está na pasta T, né? Todo mundo teve acesso, né? Tá, então vamos lá. José Afonso Júnior. Deixa eu ver qual é a situação desse processo aqui. Aqui não é exclusão, é não deferimento da opção. Por incorrer, aqui a delegacia de Araçatuba, aqui em São Paulo, por incorrer em atividade econômica vedada, que seria transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo interestadual. Tá? O termo de indeferimento está aí, vou reproduzir. A contribuinte apresentou manifestação dizendo que ela cometeu um erro, na verdade foi erro da junta comercial que botou esse código lá, ela não faz isso, não faria isso. E eu já vou aqui na conclusão do contribuinte no recurso voluntário. A decisão foi mantida pela DRJ, e nas folhas 5 eu trago a última manifestação do contribuinte, que ele diz lá, demonstrar no termo de indeferimento, poderá a Receita Federal excluir a atividade. Ele está dizendo o seguinte, a própria Receita tinha que excluir isso aí, porque não é atividade dele. E a junta também errou, então alguém tinha que tomar essa providência. Isso é o que ele quis mais ou menos dizer. Muito bem. Eu digo lá no meu voto, o quadro é o seguinte: o contribuinte foi impedido de optar pelo Simples, em razão de constar em seu registro na firma individual na Junta Comercial de São Paulo, atividade vedada, que eu trago aí a fotografia de folhas 35. Dados que se confirmam pelos sistemas da Receita. De acordo com a resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional, essa atividade está vedada, no anexo que eu trago aí, inclusive destacando, né, esse transporte rodoviário de passageiros. Aí eu digo lá, trata-se de matéria de cunho eminentemente legislativo, diga-se, a lei, por sua regulamentação através do Conselho Gestor, literalmente impede que contribuintes que tenham esse CNAE, dentre as atividades registradas em seus contratos ou instrumentos sociais, exerçam ou não tal atividade, estão impedidos de optar pelo Simples. Ou seja, diferentemente do Simples Federal, aqui não se cuida de saber se exerce ou não. Está lá, está na lei que não pode. O site que eu trouxe aí confirma essa vedação. Pesquisas que eu realizei agora em agosto. Permanece a mesma situação. Em suas peças recursais, a recorrente alega ter havido erro da junta comercial e que a própria Receita Federal deveria cancelar o CNAE. Trago a manifestação dele aí. Aí eu digo mais, sem maiores delongas, como bem apontado pela decisão recorrida, com a qual esse relator concorda, cabe ao próprio contribuinte prestar as informações que devam constar nos seus cadastros e promover as alterações para que sua solicitação seja aceita. Foge à competência do agente público substituí-lo nesse mistério, sob pena de cometer grave delito de responsabilidade. Portanto, incabível de se cogitar que a autoridade fiscal, a seu alvedrio, inclua ou exclua atividades nos registros cadastrais de qualquer contribuinte. Aí eu trago o artigo 6º da Resolução 94 do Comitê Gestor, do Simples, dizendo exatamente isso, e concluo que, no sentido de negar provimento, porque ele efetivamente tem lá nos registros dele a atividade impeditiva, e por isso ratifico o termo de indeferimento à decisão a qual e nego o provimento ao recurso voluntário. Então, voto. Dúvidas? Marcos, votando. Votando ou comentando, você que sabe. É Simples Nacional, tá? Então, as regras são bem mais... Nem se cuida mais se exerce ou não, se cuida se tem lá, né? Então, se tem. Aí o contribuinte tem até prazo para regularizar, etc. Se não regularizou, perde o direito. Eu até acho que pelo tamanho do contribuinte, ele pôs sem saber. Mas, tá lá, né? Ele não leu, não se inteirou bem das regras, né? Quando fez a opção. Então, ele tem... Então, nesse caso aqui, claro, eu acompanho o relator. Pagano. A questão do Simples Nacional, presidente, é a mesma coisa que a gente já votou, eu acompanho o relator. Evandro?
Acompanho o relator. Júlia? Com o relator. Carmen? Acompanho o relator. Paula? Eu, normalmente, ainda com o Simples Nacional, eu ainda acho que é o exercício da atividade que impede a opção. Mas, nesse caso especificamente, não foi a exclusão do Simples, foi o impedimento de optar. E ele tinha um tempo para poder regularizar a situação. Então, não adiantava também ficar jogando a culpa nos outros, em vez dele mesmo ir lá e excluir o CNAE. Então, aí, nesse caso, até diferentemente de outros votos que eu mesma relatei, eu vou acompanhar o relator. Luciano? Acompanho o relator pelos fundamentos da Paula, presidente. Nesse caso que a Paula colocou e o Luciano ratificou, é aquele velho e clássico bordão, né? Cada caso é um caso, né? Então, não existe carimbo pronto já, né? Continuando. O próximo é Lavraldo e Roque Limitada. Também já está disponibilizado aí. Você já tiveram acesso? Sem problema. Posso começar? Pode começar. Então, vamos lá. Aqui também aqui é a exclusão. Foi excluído em virtude de possuir débitos. A delegacia de julgamento foi em Recife, a delegacia de fiscal, né, a delegacia de administração foi de DRF de Ribeirão Preto. Em razão de débitos, aqui é a exclusão. O contribuinte acostou manifestação de inconformidade, dizendo o seguinte, que eu preciso ler, que os débitos que ensejaram o ato excludente referem-se à majoração. Aqui foi cada caso é um caso realmente, tem gente com o microfone aberto. Cada caso é um caso. Aqui, eu confesso que eu nem sabia disso, talvez o Evandro e o Marco que estejam, tenham ficado um pouco mais na DRF antes de vir para o CARF, saibam disso. Houve uma majoração de valores de refis, desses parcelamentos, alguns deles eram tidos como irrisórios, até o STJ, acho que até o Supremo andou se manifestando que valores irrisórios não pagam a dívida nunca, então, possibilitando até que fosse revisto o valor que se recolhia a título de parcelamento. E tem um parecer da PGFN, nesse caso especificamente é esse, o contribuinte recolhia um valor sobre o seu faturamento, acho que era 0,3%, que é o que estava na lei, o faturamento era realmente insignificante, em torno de 10 mil reais por mês, e ia ficar 25 mil anos lá para pagar isso daqui, mais ou menos isso. E tem um parecer da PGFN que permite, ou pelo menos o parecer vai nessa linha, que se faça uma verificação desses recolhimentos e se atualize esses valores. O contribuinte se insurgiu contra isso, disse que entrou na justiça e que jamais poderia um parecer levar essa posição de majorar recolhimentos que já tinham sido firmados e homologados pelo órgão tributário. Subiu para a DRJ de Recife, a DRJ de Recife manteve a posição, o contribuinte apresentou o recurso, disse aqui nas folhas 4, depois que ele apresentou o recurso voluntário, ele trouxe mais uma petição, dizendo o seguinte, vou ler que isso aqui é importante, por força do incluso acordo proferido nos autos de mandado de segurança no brutal, ingressado com o fim de manter a impetrante no refis, conforme já noticiado no presente recurso, a impetrante está incluída no regime de parcelamento do refis. Aí ele diz e traz a notícia da decisão que houve nesse caso, no qual ele foi mantido no Simples Nacional e se afastou essa majoração com base na decisão do parecer da PGFN, uma situação que eu confesso eu nunca tinha visto, não sei se algum de vocês já tinha visto isso aqui. Tá? Em suma, o processo subiu para que a gente julgue essa manifestação do contribuinte em recurso voluntário com essas decisões que ele trouxe aqui do próprio Tribunal Regional Federal, terceira região, que é aqui em São Paulo. Então eu vou ao voto. Já vou dizer, começando lá embaixo, no começo eu passo um relato, discorro sobre o Simples Nacional, e já vou agora para o caso concreto, no final das folhas 7. Pois bem, no caso concreto, o afastamento foi por teria débito, e para suportar o ato administrativo de exclusão, juntou aos autos consultas do CIVEX, apontando a situação fiscal do contribuinte no momento da exclusão. As folhas estão aí. Valores que se referem a diferenças do parcelamento majorado em face de parecer da PGFN que contemplam parcelas do refis relativas aos tributos estão aí. Surgindo assim inadimplência da recorrente que culminou com o ato declaratório. Ou seja, ela pagava X, estava pagando. De repente foi para Y, não pagou mais. E aí disseram que a autoridade tributária disse que tinha inadimplência.
Muito bem. Igualmente, como dito, a contribuinte opôs medida judicial visando a obtenção de liminar para que pudesse continuar a recolher o parcelamento com base em percentual aplicado sobre sua receita bruta. Paralelamente a outros argumentos de cunho subsidiário, esse foi o principal argumento utilizado para enfrentar o ato declaratório, entendendo que, com a ação demandada, os débitos estariam com a exigibilidade suspensa, por isso a exclusão do regime do simples não podia ser mantida. Artigo 17.5, enfim. Ocorre que, como observado pela decisão recorrida, referida proposta no âmbito do judiciário restou infrutífera, tendo o magistrado federal de primeiro grau denegado a segurança pretendida. Eu trago a decisão aí. Portanto, cronologicamente, na data da emissão do ADE, em setembro de 2015, como apontado na decisão ACO, a autoridade administrativa da DR Ribeirão Preto constata que a segurança foi denegada pela Justiça de primeira instância e os débitos estão na condição de exigíveis. E dessa forma, as alegações da defesa não encontram ressonância nos documentos e por isso foi mantida a exclusão. Com isso, inexistindo suspensa a exigibilidade dos débitos, a exclusão do regime seria inevitável. Todavia, pesquisas realizadas por esse relator por ocasião desse julgamento, em agosto de 2020, nos sites da Justiça Federal do TRF3 e do STJ, mostram o seguinte quadro. 1. Em relação à denegação da segurança em primeira instância, decisão em maio de 2014, contra ela se insurgiu a recorrente interpondo recurso de apelação ao TRF3, que foi recebido em duplo efeito, ou seja, devolutivo e suspensivo. Eu trago aí. Referida apelação foi levada a julgamento no TRF3 em 11 de 2016, com decisão parcialmente favorável ao contribuinte, especialmente em relação à possibilidade de continuar recolhendo os montantes do parcelamento na forma original, ou seja, sendo afastada a majoração pretendida pela Receita Federal e apurada com fundamento em parecer da Procuradoria. A propósito, a emenda do acordo já estampada no relatório, mas novamente trazida para melhor fixação. Eu trago aí. Continuando, item 3. O RESP manejado pela Procuradoria da Fazenda Nacional em face dessa decisão restou infrutífera perante o STJ, conforme pesquisa abaixo. E eu trago também. Consequentemente, o acordo do TRF3 foi mantido, permitindo à recorrente continuar a efetuar os recolhimentos do parcelamento na forma como contratado. Pois bem, no caso presente, naquilo que interessa, abstraindo de apreciar argumentos acerca da ilegalidade da majoração pretendida pela Fazenda e refutado no Judiciário, o fato evidente é que, 1. A recorrente foi vencedora na demanda que moveu contra a Fazenda Pública Federal para lhe ser permitido continuar a recolher o parcelamento na forma original. 2. Como resultado dessa decisão, os valores majorados pela Receita ficaram sem suporte, de modo que, neste momento, não haveria que se falar nos débitos listados no CIVEX de folhas, inexistindo o referido inadimplência que justificasse a emissão do ato declaratório e a consequente exclusão da recorrente do simples. De outro canto, mesmo que se desconsiderasse esse aspecto, ainda assim, em 1º de setembro de 2015, a emissão do ADE, ou 22 de novembro de 2015, quando a contribuinte tomou ciência do ato excludente, fato é que em qualquer destas datas, mais precisamente de 10 de novembro de 2014, quando do recebimento com duplo efeito devolutivo e suspensivo da apelação interposta pela recorrente em face da decisão de primeiro grau, e até 11 de 11 de 2016, quando o TRF3 julgou o referido a peça recursal, favoravelmente à apelante, os débitos que a Fazenda entendia devidos estavam com a exigibilidade suspensa, atraindo o abrigo do inciso 5º e fim do artigo 17 da Lei Complementar 123, está no rodapé. Nesse tom, deixando de lado outras discussões, o mais importante aspecto a ser observado é que a recorrente não era devedora dos valores constantes do CIVEX, posto que extintos por decisão judicial definitiva. Mas ainda mesmo que se argumente que em setembro de 2015, quando a emissão do ato excludente não havia ainda sido prolatada a decisão do TRF3, fato é que desde 10 de novembro de 2014, um ano antes, a exigibilidade dos eventuais débitos estava suspensa por expressa determinação judicial. Nesse cenário, induvidosamente, a exclusão da contribuinte do regime não pode ser mantida. Por fim, aí eu trago já aquele caso que eu já li ontem, a respeito de recurso suspensivo ou devolutivo, essa mudança que teve no CPC, e concluo meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, determinando que seja recorrente mantido no regime do Simples Nacional, cancelando os efeitos do ato declaratório da Delegacia de Ribeirão Preto, reformando a decisão acordo. Alguma dúvida? Vocês entenderam? Está suspenso, ficou suspenso. O problema da exclusão não tem que estar suspenso. Não estou nem discutindo a legalidade, do parecer, nada. O fato é que os débitos existentes, devidos ou não, estavam suspensos. Esse é o e o débito só surgiu por causa do treco lá da Receita, que ele contestou em juízo. Contestou e ganhou. E ganhou. Enquanto não ganhou, eles estavam suspensos, porque eu fiz questão de colocar isso, quando subiu da primeira instância para o TRF, foi com efeito, está marcado no voto aí, com efeito devolutivo e suspensivo. Então, estavam suspensos. Agora,
Não estou nem discutindo o aspecto da PGFN, que eu repito, desconheço essa situação. Não sei se o Marco sabe disso, o Evandro sabe. E eu vi aqui no caso, o recolhimento de 300, 400 reais passou para 16 mil reais. A decisão, inclusive, no tribunal, ele sentiu, está mais alto do que o próprio faturamento da empresa. Se o faturamento não é correto, cabe ao fisco ver. Agora, não pode passar um valor nesse patamar. Eu realmente desconheci esse parecer, mas aquilo que importa é que os débitos, devidos ou não, estavam suspensos. É esse o meu voto. Alguém quiser se manifestar à vontade, senão vamos colher os votos. Marco. Não, sem juízo de valor, né, presidente? Isso aí deve ser aquele refis que é o pai dos refises, né, de 99. É o primeiro que ia durar 100 mil anos. Mas quem vai fazer? 99, as empresas pegavam, ele criou várias outras coisas, tá? Os absurdos. Tem 500 absurdos lá dentro, aquela lei. Mas uma delas é que ele pagava um percentual sobre o faturamento. É esse caso. Quanto durasse a dívida. Além de praticamente isentar multa e juros, aí tu pagava 1% do faturamento. E o que aconteceu? As empresas, teve gente lá que ficava para pagar em 10 anos, 10 mil anos. É exatamente isso. E tem uns absurdos essa lei também. Temos absurdos de... quem entrasse nesse refis estava desobrigado do lucro real, podia ir para o presumido. Então teve muita empresa que ficou inadimplindo para ir para o presumido, porque tinha lucro maior. Mas depois de contratado, morreu o assunto. Claro que a PFN argumentou lá na justiça, morreu o assunto. Então... Bom, você me acompanha, Pagano? Acompanho. Evandro? Com o relator. Júnior? Com o relator. Carmen? Com o relator. Paula? Acompanho. Luciano? Acompanho o relator, presidente. Então, unanimidade, dado o provimento para manter o contribuinte no regime. O próximo é Filmigraf, item 63, também da minha relatoria. Eu já disponibilizei, ver se vocês já estão com acesso aí. Ok? Acessaram? Eu tô vendo pelo meu pendrive, não estou vendo pela pasta T. Eu já acessei aqui. Então tá, então vamos lá. Filmigraf. Aqui também é exclusão. Exclusão por débitos, também Delegacia de Ribeirão Preto. Deixa eu ver qual é o caso aqui. O contribuinte disse que efetuou o parcelamento dos débitos em 120 parcelas, que após ter pago mais da metade delas, conforme demonstra, ocorreu um erro no sistema de emissão de guias, impossibilitando a continuidade. Bom, aí ele vai embora, vai falando. Aí quando chegou na DRJ, a DRJ de Recife manteve os lançamentos, dizendo que haveria sentença com resolução de mérito, e como os débitos motivadores da exclusão permaneceram na condição de exigíveis, isso nas folhas 4, o ADE tem que ser mantido. Então, a DRJ manteve a exclusão. O contribuinte discordou e veio mandar em recurso voluntário, estava na manifestação de inconformidade, e subiu ao CARF. Muito bem. Então, eu digo lá, já no caso concreto, no final das folhas 6. No caso concreto, existem informações da DRF Ribeirão Preto, que tinha débitos, o sistema Civex aponta esses débitos nas folhas 42 e 48, e a recorrente alega ter deixado de efetuar alguns recolhimentos por erro no sistema de emissão de guias, impossibilitando a continuidade dos pagamentos. Ela alegou ainda ter pago as parcelas de julho, tá aí eu reproduzi a fotografia do próprio recurso, de julho, 27 de abril de 2013, e de junho de 2013 a junho de 2014. Quando foi solicitada a guia 2014 de agosto, foi emitida a guia de setembro, assim, ou seja, ele disse que foi erro. Porque esse sistema, para fazer a guia, tem que entrar no sistema do SIM. Pois bem, em relação à inadimplência constatada pela autoridade tributária de Ribeirão, nenhuma dúvida persiste, pois que a recorrente expressamente reconhece que existiam quinhões do parcelamento não recolhidos. Cabe analisar a ação judicial demandada e verificar se os valores do parcelamento não recolhidos e que dizem respeito a tributos federais possam ter sua exigibilidade suspensa. Pois bem, como bem pontuado pela decisão do primeiro piso, o pedido liminar foi indeferido, conforme a sentença que eu trago aí, e até está em amarelo a decisão. Não bastasse esse cenário, da decisão reta, a recorrente não interpôs recurso de apelação ao Tribunal RF3, conforme mostra a pesquisa feita por mim, esse relator, no site da Justiça Federal, em agosto, tendo sido o processo arquivado em 14 de 9 de 2016, conforme está a fotografia aí.
Desse modo, caem por terra os argumentos da recorrente, o ato administrativo de exclusão do regime procedido pela DRF de Ribeirão Preto se consolida, de modo que nega o provimento ao recurso voluntário, ratifica o ADE e mantém a exclusão da recorrente do regime do Simples Nacional. É o voto. Alguma dúvida? Ninguém vai falar nada? Então vamos votar. Aqui é exatamente o oposto. Também tem ação e tal, mas perdeu em primeira instância e nem recolheu. Então, não o que falar. Até acho que o contribuinte tem alguma razão. Me parece que para fazer as coisas do Simples, tem que entrar no sistema do portal do Simples. Né? Talvez tenha errado na hora de entrar lá, mas aí o que vai se fazer? Bom, não dá para fazer um DARF. Eu acho que não dá para fazer DARF individual. Tem que ser pelo próprio sistema. Acho eu que é isso, mas aí não dá para discutir. Né? Marco. Acompanha, presidente. Pagano. Acompanho. Evandro. Acompanha, os dados têm que ser gerados lá no portal do Simples Nacional, o Ciccone. Então, é o que provavelmente ele deve ter entrado lá, feito confusão, não sei, né? Aí já não é problema da gente, né? Júnior. Acompanho. Armin. Acompanho. Paula. Tá sem microfone, tá? Ele não pediu nenhum sobrestamento até o julgamento do mandado de segurança? Ele simplesmente passou em Albis isso aí, foi arquivado. Ok? Então não tem jeito. Luciano? Acompanho, presidente. Então, por unanimidade, negado o provimento. Julgamento encerrado. Próximo, agora, Pagano, item 64, ZEM, Indústria e Comércio. Ah, não, desculpa, isso aqui foi retirado de pauta. Desculpa. Falha nossa. Esse processo saiu de pauta a pedido da Procuradoria da Fazenda Nacional. O próximo é seu também, Pagano 65, Davi Carlos de Jesus, Audi e locação de veículos. A palavra é sua. Pagano, vamos? Estou indo, espera um pouquinho só, presidente. Já deve ter. Eu não achei aqui na base. Tá na base? Não tá na base? Vocês acharam? Não. Eu não achei, não. Por de novo, então. Qual é o nome, desculpe? David. Tá travado, Cico, né? Por isso. Mas devia já estar na base aqui, consta no meu. Porque até agora não apareceu, não. É por isso que tem que colocar esses votos. Pronto, já tá. Veja, eu coloquei tudo de manhã. Vê se tá na. Chegou. Chegou, sim. Agora chegou. Bom, trata-se de recurso voluntário, depois faço acordo proferido pela Delegacia da Receita Federal, que decidiu manter a exclusão do Simples Nacional da recorrente, devido à constatação de débito sem exigibilidade suspensa dos meses 2 até 6 de 2015. Aqui está a lista dos débitos, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, que veio no ato de exclusão. Ou seja, devido a débitos tributários sem exigibilidade suspensa, a recorrente foi excluída do Simples Nacional em 1 de 9 de 2015, com efeitos a partir de 1 de 1 de 2016. Após a ciência do ADE, em 16 de 9 de 2015, a recorrente ofereceu manifestação de conformidade em 9 de 10 de 2015. Ato contínuo, a DRJ proferiu acordo, mantendo integralmente a exigência da autofração, registrando a seguinte emenda. Manteve o auto. Conformada com o acordo, o recorrente depôs recurso voluntário, repisando os mesmos argumentos da impugnação e juntando um documento que comprova parcialmente o parcelamento integral do débito, inclusive acostou aos autos certidão positiva com efeito negativo. Em seguida, os autos vieram para ser relatados. Passo ao voto, o recurso voluntário é tempestivo por seus requisitos previstos na lei, motivo pelo qual deve ser admitido. Como a matéria dos autos trata apenas da exclusão da recorrente do Simples Nacional, e os argumentos de defesa são apenas
relativos ao parcelamento de débitos tributários, entendo que a solução da lei trata estritamente da análise da prova do parcelamento. A recorrente acostou ao recurso voluntário, comprovante de parcelamento de todos os débitos indicados no ADE, feito no dia 11/7 de 2016, bem como certidão positiva com efeito negativa. Dessa forma, tendo em vista que a gente apresentou prova consistente que comprova o parcelamento dos débitos do ato declaratório executivo de exclusão do Simples Nacional, apontados como abertos, entendo que o acordo deve ser reformado. Aqui, presidente, é meu voto em relação à possibilidade de apresentação, né, da prova do pagamento durante o processo. Só que aqui, deixa eu ver um negocinho. A recorrente, ela pagou fora do prazo de 30 dias. Mas eu vou ler meu voto, não custa, né, apesar de ser... Eu voto. Essa é a posição que você adota, né? Já adotou, inclusive, um voto meu ontem, no sentido de que para você pagou, tá pago, né? É isso, né? Independentemente dos 30 dias, é isso, né? Basicamente isso. Valeu o voto aí, vamos lá. Acerca do prazo do que dispõe o interessado, a cada ano, para realizar a opção do Simples Nacional, o parágrafo 2º do artigo 16 da Lei Complementar 123 de 2006, assim dispõe. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica na condição de micro e pequena empresa de porte da SA de forma a ser estabelecida em ato do comitê gestor, sendo irretratável para todo o ano calendário. A opção de que trata o caput desse artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até o segundo dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário da opção, ressalvado o disposto no parágrafo 3º deste artigo. O comitê gestor dispôs sobre a forma do ingresso no regime especial, na Resolução 94/2011, cujo artigo 6º assim estabelece. A opção do Simples da SA por meio da internet, sendo irretratável para todo ano calendário. A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário da opção, ressalvado disposto no parágrafo 5º. Enquanto não vencido o prazo para a solicitação da opção, o contribuinte poderá regularizar eventuais pendências expeditivas ao ingresso no Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção, caso não regularizados até o término deste prazo. Então, o prazo aqui que eu estou querendo dizer, até o mês de janeiro, né? Seria o que ele está querendo dizer aqui. Exatamente. A Lei Complementar 123 de 2006, as vedações ao ingresso do Simples Nacional e a exclusão do sistema estão previstas nos seguintes artigos, né, 17 e 31. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos no Instituto de Seguridade Nacional, INSS, ou com a Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal, cuja elegibilidade não esteja suspensa. A exclusão das microempresas pequenas e empresas de pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos, na hipótese do inciso 5 e 16 do caput do artigo 17, será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional, mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 dias, contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. Conforme pode ser verificado acima, este procedimento de exclusão do Simples Nacional é regulado pela Lei Complementar 123 de 2006, por resolução do comitê gestor e por processo administrativo que analisa o ato executivo de exclusão ou a não inclusão ao Simples Nacional e é regulamentada pelo artigo 70.235 de 72. O artigo 31, parágrafo 2º e o artigo 39, parágrafo 4º da Lei Complementar 123, concede 30 dias para oferecimento de impugnação, pagamento do débito a partir da data da intimação, suspendendo os efeitos da exclusão da decisão do ato declaratório executivo da exclusão do Simples Nacional. Assim, complementando meu raciocínio, entendo que o artigo 31, parágrafo 2º da Lei Complementar 123, que concede a possibilidade de oferecimento de manifestação em conformidade ao pagamento do débito a partir da data da intimação, suspende os efeitos da decisão do ato executivo de exclusão do Simples Nacional durante todo o curso do processo administrativo e, por consequência lógica, estende o prazo para a regularização da pendência até o término do referido processo. Esse entendimento de que a impugnação de conformidade ou impugnação, manifestação de conformidade ou impugnação suspende os efeitos do ato de exclusão, também pode ser visto na solução de consulta interna da Receita Federal, a solução de consulta da COSIT 18/2014, de 30 de julho de 2014, vejamos a ementa, né?
Eu vou ler a parte aqui. A manifestação de inconformidade entre hipótese no âmbito federal contra a exclusão do Simples Nacional se enquadra no conceito de recurso administrativo admissível pelas leis reguladoras do processo tributário administrativo, a que se refere o inciso 3º do artigo 151 do CTN. Desta feita, mesmo que a recorrente tenha parcelado apenas em 11/7/2016 os débitos, o parcelamento ocorreu dentro do processo administrativo em epígrafe que suspendeu o efeito do ADE do Simples Nacional, devendo o acórdão ser reformado e o ato executivo de exclusão do Simples Nacional ser cancelado. Sendo assim, voto por revogar o ADE da recorrente do Simples Nacional e reformar o acórdão recorrido. Pelo exposto, por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e dar provimento ao recurso voluntário. É meu voto, presidente. Bom, já adotamos alguns casos semelhantes. Vamos dar abertas as discussões. Marco, quer falar? Equiparar, né, a manifestação, e olha, o curioso, assim, equiparar a manifestação, eu não concordo com essa posição do Pagano, mas também tudo bem, respeito. Mas não podemos comparar as duas situações. Aliás, se ele quer discutir, ele vai correr o risco. E, curiosamente, nesse caso concreto, a discussão é que ele alega que não tem dinheiro para pagar. Foi a manifestação de conformidade dele. Aí ele paga um ano depois. Dá até uma certa pena social avaliando isso. Mas regras são regras, né? Então... Na verdade, o que ele está dizendo aqui ele aderiu ao parcelamento dos débitos de 2015. Então, alguns débitos que estavam listados lá na DE estavam parcelados e com exigibilidade suspensa. Só que outros débitos posteriores, ele não tinha dinheiro para pagar. E ele não podia aderir ao parcelamento, que do Simples Nacional, o parcelamento só abre uma vez por ano. Então, porque ele não podia aderir ao parcelamento e ele não tinha dinheiro para pagar, ele foi excluído. Mas assim que abriu a possibilidade do parcelamento, ele fez o parcelamento e aí juntou aqui os documentos que ele diz, né, que parcelou os débitos de 2016 e juntou a certidão negativa. Mas é aquilo, as regras do Simples são as regras do Simples. Você só pode efetuar o parcelamento uma vez por ano e o ADE, então, pegou ele nesse meio tempo aí. Ninguém mais vai se manifestar? Então vou colocar em votação. A proposta do relator é dar provimento. Marco. Presidente, apesar da situação concreta, e é muito comum a situação concreta, compreensível, mas ela não está regrada pela legislação. Então, o débito, a ciência do ato declaratório foi em setembro de, deixa eu ver, eu anotei aqui, 16 de setembro de 2015. Ele teria 30 dias para regularizar. Então, ele esperou. A questão de parcelamento no Simples é outra matéria controversa, até porque o Simples, como uma pessoa adere, e ela, de certa maneira, é um benefício, tá? O Simples, salvo engano, a não ser agora, recentemente, nunca permitia parcelamento dos seus valores. Ou a pessoa cumpria o rito, ou não podia optar pelo Simples. Tá? Então, nessa realidade, assim, então, nesse caso, eu muito respeitosamente vou divergir para negar provimento. Prosseguindo, Evandro. Eu vou acompanhar a divergência nesse caso. Júnior. Com a divergência. Carmen. Com a divergência. Paula. Eu também acompanho a divergência aqui e entendo, Pagano, o seu posicionamento, né, de que o processo administrativo fiscal ele suspenderia a exigibilidade do débito, mas o que a gente está discutindo é a exclusão do Simples, e é por isso que eu não acompanho o relator. Eu vou ter que acompanhar a divergência aqui. Luciano. Eu voto com o relator, presidente. Eu acompanho a divergência por maioria de votos, negado o provimento. Marco ou Evandro, quem vai fazer o voto vencedor? Isso aqui quer dizer o quê? A Paula? Oi? A Paula? Não. É para a Paula? Não, o Evandro já teve igual, hein?
Olha aqui, ó. A minha tabelinha de vencedor aqui, ó. A Paula, para mim, tem outro lugar aqui, viu? Tô em lugar diferente. Depende do lugar, viu, Luciano? Tá certo. Vamos colocar a Júnia, ela votou com a gente. A Júlia Ela votou no mesmo sentido. Tá, eu vou designar o Evandro, que você tem um igualzinho desse aí. Não, não tem não, mas eu vejo com quem fez aí, eu dou uma O olhada. Marco que tem igual. Você ou o Marco, um de vocês tem isso aí. O Pagano já votou. Já votou essa matéria, não já? Foi esse mês passado. Ele já tem esse posicionamento dele, né? Acho que fui eu até, viu? Eu vou fazer esse voto, vai, deixa comigo. Você para de chorar. Ciccone. Foi, Marco. Fala. Quem ficou de fazer meus votos vencedores no mês passado foi você. Eu sei, por isso mesmo eu já peguei para mim também. E você fez uma tese nesse mês também que rebate exatamente o que eu pus. Não, tá bem, por isso que eu vou fazer. O presidente tem essas vantagens, pega todas as buchas para ele, não tem problema não. Continuando aí. O próximo voto, o próximo processo são meus, mais 2, mas eu tenho que anotar esses resultados, depois eu volto neles. Vou pedir então ao Luciano, por favor, que faça o seu, é o item 68, curso Taurus. Essa empresa a gente já votou um processo, não sei se é igual ou não, mas de qualquer maneira está aí. Item 68. Não, presidente, não é igual. Ele trata exatamente da questão da retroatividade do Simples. Tá, então disponibiliza o voto e faz o relato e vai ao voto. Tá, ele já está disponível na pasta. É o item 68, curso Taurus. Eu vou ler rápido, vou escrever aqui rapidamente sobre o relatório, né, e depois eu começo a leitura do voto. Bom, é um recurso voluntário interposto em face da decisão da RJ, a decisão da RJ foi improcedente, no sentido de não permitir que o contribuinte retificasse sua opção e fosse aceito a retroatividade até 97. Então, ele foi reconhecido, na verdade, ele fez a opção pelo Simples, estava constando no sistema, que era a partir de 2006, e ele fez um pedido para que fosse a inclusão, ou melhor, fosse reconhecido que ele estivesse no Simples desde 97. Tá? O despacho decisório indeferiu, basicamente porque ele exerce atividade incompatível desde 1983. Em 1983, ele obteve da Secretaria Estadual a autorização para exercício de cursos de segundo grau. Então, ele não teria essa possibilidade, porque ele ainda tinha autorização de ofertar esses cursos. O contribuinte apresentou impugnação. Basicamente, ele alegou aqui, foi uma série de alegações, né, mas vamos lá. O texto que fundamentou a negativa foi retirado da última alteração contratual. Constar a atividade no contrato não é impeditivo, mas sim se a atividade é efetivamente exercida. A autorização do exercício não revela efetivo exercício. Requerimento não foi o de inclusão retroativa, mas de retificação da data de opção. A inserção do requerente no rol de devedores do Simples confirma sua condição de optante. Não haveria como incluir retroativamente o que não foi excluído. As cobranças retroativas ao período pretérito são ilegais em virtude da decadência. A DRJ julgou pela improcedência, alegando basicamente que não houve qualquer equívoco na atuação da autoridade fiscal e pelo fato de constar em dívidas perante a PGFN e a atividade exercida pelo contribuinte, né, impediriam ele de fazer essa inclusão retroativa, inclusive a opção. No recurso voluntário, o contribuinte apresentou a transcrição uma transcrição quase que integralmente literal da impugnação, ou seja, basicamente cópia e copiou e transcreveu, né? Vou passar agora para o voto. Está lá
parágrafo 10. Começa com a tempestividade. É tempestivo o recurso, portanto, tendo os demais requisitos de admissibilidade, eu conheço e passo a apreciá-lo no mérito. Item 5, dialeticidade e análise recursal. Como apontado acima, a ausência de contexto dialético recursal não permitiu, por meio da indicação dos fundamentos fáticos e jurídicos, identificar com clareza qual seria, em tese, o gravame propiciado pela decisão da DRJ. Por este motivo, se faz uma abordagem objetiva dos principais pontos levantados. Item 6. Objeto do pedido e decadência. O recorrente alega que o objeto do seu pedido era o de corrigir eventual equívoco em registro da data de sua opção pelo Simples, e não de ingressar retroativamente no sistema simplificado. É de se destacar que, mesmo havendo a existência de eventual equívoco sobre o cadastro da data de sua opção pelo regime, isso não exclui a possibilidade de fiscalização e análise dos requisitos para o ingresso e manutenção nele. Ao verificar os requisitos previstos pela legislação, a autoridade fiscal exerceu sua função fiscalizadora, a qual é vinculada, devendo, portanto, ela agir dessa forma. Assim, com base nesse argumento, não há identificação de vício nem no despacho decisório, nem na decisão da RJ. Alega ainda o contribuinte que seriam indevidas cobranças de período pretérito, também em virtude da decadência e prescrição. Quanto a isto, o objeto do presente julgamento se constitui na análise de retificação da data de opção pelo Simples do recorrente. Não tratam, assim, os autos sobre cobranças ou crédito débito tributário, não havendo espaço para discussão sobre esses temas, uma vez, inclusive, que a iniciativa no requerimento foi tomada exatamente pelo contribuinte. Item 7, exercício de atividade. A decisão da RJ aponta que a legislação do Simples prevê a vedação ao exercício de atividade de ensino médio. Assim, pessoas que se dediquem a essa atividade entrariam na proibição de opção pelo regime. A previsão normativa, para tanto, estaria no artigo 9º, inciso 13 da Lei 9.317/96, confirmada pelo artigo 1º da Lei 10.034 de 2000. O recorrente alega que, apesar de ter sido autorizado pela Secretaria de Educação a exercer atividade de ensino médio, nunca pôs em prática. É de se ressaltar que a súmula 134 do CARF prevê que... Opa, só um minutinho. Prevê que a simples existência no contrato social de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade. Dessa forma, não basta que a atividade conste no contrato social, ou que haja autorização para o exercício, mas é necessário que haja a comprovação do seu exercício por parte da autoridade, de forma que seja imposta ao contribuinte a vedação. Em análise aos autos, se verifica que as folhas 84 e 150 foram apresentadas cópias dos diários de classe do ensino médio, bem como da folha de pagamento a professores do segundo grau, a partir do ano de 2001. Dentre esses documentos, destaca-se que alguns professores de segundo grau foram contratados a longa data, como é o caso do senhor Carlos Augusto Luiz Longo, admitido como professor de segundo grau em 1 de 12 de 1982, folha 128. Ou do senhor Deuclenir Ruivo Paiva, admitido como professor de segundo grau em 1 de 9 de 95, folha 130. Dentre outros, folhas 132 e 133 seguintes. Isto comprova que a atividade de ensino do segundo grau vinha sendo exercida já há algum tempo, inclusive antes da existência do regime simplificado. Desta forma, não deve ser a decisão da autoridade, nem da DRJ, reformada, uma vez que não se pode... Só um pouquinho. Uma vez que não se pode, quer seja inserir retroativamente ou retificar a data de opção, perdão, de pessoa que não se encontra em conformidade com a legislação. Item 8, parcelamento. O contribuinte alega que seu ingresso no parcelamento de débito do Simples demonstra sua condição de optante pelo regime simplificado, o que ocorreu em 2003.
Não há de se negar que o recorrente foi inserido no parcelamento. Contudo, é para se ressaltar que antes da inclusão dos débitos perante a PGFN no parcelamento, esses também caracterizam um impedimento para o ingresso retroativo ou retificação da data da opção do Simples. Isto porque o inciso 15 do artigo 9º da Lei 9.317 de 96 dispõe que a pessoa jurídica que possuir débitos sem exigibilidade suspensa não poderá optar pelo Simples. E mesmo que houve um tempo antes da existência desses débitos, que se pudesse contabilizar, a opção pelo regime estaria impedida, tendo em vista o exercício de atividade de ensino médio analisado em tópico anterior. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento, de forma a manter a decisão da RJ pelos seus próprios fundamentos. Alguém vai se manifestar? Votando, Marco. Caso tranquilo, cristalino, e ótimo voto, Luciano. Acompanhe. Obrigado. Pagano. Acompanho. Evandro. Acompanho. Júnior. Acompanho. Carmen. Acompanho. Paula. Acompanho. Também acompanho. Luciano, muito bem colocado, como o Marco disse, um voto muito consistente. Negado o provimento, unânime. Prosseguindo, relatoria da conselheira Júnia, item 70. Antônio Flaute Milton, de Andrade. A palavra é sua. Acho que já está tudo aí. Antônio Flaute Milton. Isso. Vamos lá. Esse é um daqueles também de exclusão, porque foi constatada a ocorrência de descaminho, né? Então, deixa eu só... É isso mesmo. O processo que originou o descaminho, o contrabando, não teve contestação e, portanto, transitou, né, o objeto em si da infração do contrabando ou descaminho. E, no recurso voluntário, a recorrente se limita a alegar que trata-se de pequena e modesta empresa estabelecida num trailer e que seu desenquadramento significará o seu encerramento. Tá? Aí eu coloquei, como exposto da decisão recorrida, em sede de impugnação, o contribuinte se limitou a alegar que as mercadorias foram importadas para consumo próprio. Ocorre que a referida alegação e sua respectiva comprovação deveria ter sido realizada no bojo do auto de infração e termo de apreensão e guarda de mercadorias, o que não foi feito. E aí eu transcrevo a passagem da decisão recorrida. É importante ressaltar que a apreensão de mercadoria contrabandeada ou descaminhada não abre a possibilidade para pagamento posterior dos tributos evadidos. Tal situação se resolve pelo perdimento das mercadorias, o que já ocorreu de forma definitiva na esfera administrativa. Em face do exposto, nego provimento. Bom, acho que é um processo, esse tipo de processo, já julgamos alguns, né, semelhantes, acho que nessa sessão mesmo. Alguma dúvida? Então, vou pedir o voto. Marco, votando. Acompanha. Pagano. Acompanho. Evandro. Acompanho. Carmen. Acompanho. Paula. Relator. Luciano. Acompanho, presidente. Também acompanho, unânime. Negado o provimento, julgamento encerrado. Ainda com você, Júnior, aí tem 71, Clube do Ingresso. Tá, esse aqui. Poder me provar, porque as partes que eu acho importantes do relatório, eu reproduzi no voto, tá? Então, eu acredito que não vai ter problema, não. Qualquer dúvida, a gente volta. Pode ir. Qualquer coisa, a gente volta. Recurso está lá nas folhas 4. Recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço. Conforme se verifica pelo relatório, o termo de indeferimento da opção do Simples Nacional
menciona a origem do débito e seu valor, sem, contudo, especificar a incidência de juros. Aí eu coloco aí. Tá? É Simples Nacional, vem o débito. Diante do referido termo, o contribuinte realizou tempestivamente o pagamento da multa devida, conforme os dados juntados aos autos. Todavia, diante das informações constantes no despacho de encaminhamento de folhas 25, a DRJ negou o provimento à manifestação de inconformidade do contribuinte, momento em que este tomou conhecimento de que parte do recolhimento efetuado teria sido imputada ao pagamento de juros. Confira-se, aspas, o débito em tela apurado em 1/4/2013 venceu em 15/5/2013. O pagamento de R$200 de 20/1/2014 foi rateado proporcionalmente entre o principal e juros, como determina a legislação de regência, e extinguiu apenas parte do débito, R$ 188,55. O saldo devedor, R$ 11,45, principal, só foi pago em 16/12/2014 e, portanto, após o decurso do prazo legal referido em nosso item 7. A definição dos juros aplicáveis e do seu respectivo montante é requisito essencial do lançamento. Tanto assim que o Código Tributário Nacional determina que é requisito obrigatório da inscrição endividativa a demonstração da quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora, sob pena de nulidade. É o que se verifica no artigo 202 e 203, abaixo transcritos. O termo de inscrição endividativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente, inciso 2, a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescido. E 203, a omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior ou erro a eles relativos são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente. Dessa forma, a ausência de demonstração dos juros devidos no termo de indeferimento do Simples Nacional acarreta nulidade por cerceamento de direito de defesa. A jurisprudência do CARF vem reconhecendo a nulidade em situações como a dos autos. Aí eu tenho que colocar análoga, tá? Porque eu só estou pegando o racional da súmula. Como se verifica da leitura dos acórdãos que deram origem à súmula 22, cujo teor é o seguinte: é nulo o ato declaratório de exclusão, instituído pela Lei 9.317, que se limite a consignar a existência de pendências perante a dívida ativa, sem indicação dos débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa. Além disso, a alegação constante do despacho de encaminhamento de folhas 25, no sentido de que, aspas, o interessado tem por objeto social atividades de agenciamento e assessoria impeditivas da opção pelo Simples até 31/12/2014, não pode ser usada para o indeferimento do termo de opção. Isso porque não consta do termo de indeferimento de opção ao Simples, o qual não consta do termo de indeferimento, o qual aponta como razão exclusivamente a existência de débitos cuja exigibilidade não estaria suspensa. Artigo 17, inciso 5, da Lei Complementar 123. Sendo assim, sua alegação representa inquestionável inovação do critério jurídico, vedada pelo artigo 146 do CTN. Em face de todo o exposto, dou provimento ao recurso. Vamos lá. Não tem os processos menos dolorosos de julgar, Júlia? Esse é doido. Não tem os processos menos dolorosos de julgar? É doloroso julgar isso, mas é... Mas aí, o que acontece? Você viu, só colocando, para mim, nesse caso, foi nítido. Seguinte, chegou lá o termo de inscrição, tinha lá R$200, ele foi lá e recolheu os R$200. Aí, o diabo é que a porcaria do termo vem só os R$200. Não, mas e aí, quando ele vai, a fazenda assim, vai e imputa R$18 para o juros. Mas a questão é o seguinte, assim, ó, a boa-fé, para mim, está tranquila. Tá? Há uma boa-fé aí, tranquilo, o cara quis pagar os 200. Só que ali no termo ali de deferimento, fala ali, ó, os débitos foram listados em valor original. Tá? É uma data lá de 2013, ou seja, de abril de 2013.
Então, ele deveria saber que teria que corrigir isso aí. Tá? Para mim já estava latente ali, que o débito é valor histórico. Tá? Então, infelizmente, para mim é nítido, no caso concreto, a boa-fé do contribuinte. Tá? Mas ele não pagou o correto. Esse é o complicado da história. Gente, a questão que eu estou colocando, né, enfim, foi o caminho que eu entendi, é que tudo bem que não é expressamente um lançamento, mas é como se fosse, porque vai gerar para ele, é o débito que vai gerar para ele o problema, né? E esse débito, de verdade, foi demonstrado para ele. Então, por que quando a fazenda vai fazer o lançamento, ela precisa demonstrar, inclusive, os juros? Né? Isso precisa estar explícito, está claro lá no CTN. Porque, eventualmente, a existência desses juros não é razoável, não é nem legal, não está correta. Enfim, é a minha posição. A gente teve 2 casos. Eu tive um caso no mês passado sobre isso, e aí eu acabei me debruçando mais como é que funciona a emissão das guias para a emissão do ADE. A gente acabou nem julgando, porque o recurso foi julgado intempestivo e a gente nem conheceu do mérito. Mas o que acontece? Quando o ADE ele é emitido, você pode ver aí que eles falam, olha, as DARFs devem ser geradas no site da PGFN pela ferramenta da PGFN. Em alguns outros débitos, eles mandam gerar os DARFs em outros lugares. Alguns DARFs, quando eles são gerados, eles já são gerados com juros e multa. Outros DARFs não, têm que ser corrigidos manualmente. E aí você tem que entrar na instrução normativa para ver, e não é muito claro. Então, a gente votou hoje, num caso até de intempestividade, né, que a própria Receita gerou ali uma data de ciência, e aí a gente entendeu que seria ciência ficta depois de decorridos, mesmo havendo lei expressa estabelecendo, né, que a abertura da caixa daria ciência. Eu entendo que esse caso é um caso muito explícito de indução do erro da própria documentação para o contribuinte. Porque, olha, ele indica lá os débitos, fala, você vai emitir o DARF nesse site aqui da Receita. O site da Receita emite o DARF, alguns com juros e multas e outros não. Eu entendo que, nesse caso, o próprio sistema induziu o contribuinte a erro, porque a gente vê aí que o contribuinte não ia pagar R$200, ia deixar de pagar 18, né? Então, eu, até entendendo aí, seguindo a linha que foi usada naquele voto que a gente julgou hoje, né, da tempestividade, de que gerar um documento no próprio site induziu o contribuinte a erro, eu entendo que, nesse caso aqui, a gente deve usar o mesmo racional, porque o ADE foi emitido com valor lá para pagar, o contribuinte emitiu o DARF no site da própria Receita, que emitiu um DARF sem o valor da multa. Então, nesse caso aí, eu fico muito sensibilizada nessa indução mesmo a erro, que eu entendo que ser uma situação muito parecida com o que a gente julgou hoje mais cedo. Pois bem, já houve a manifestação. Alguém mais quer falar sobre isso? O Luciano está com a mão levantada há horas aí. Luciano. Júnior, só uma pergunta. O contribuinte pagou os R$18 depois ou ele está devendo? Pagou, mas aí foi depois dos 30 dias. Fora dos 30 dias. Claro. Quando ele ficou sabendo da decisão, aí é que ele ficou sabendo que tinha sido imputado. Ele falou, não, está pago. Só que aí a DRJ falou assim, não tá, por quê? Porque tem R$18 que foi imputado para juros. Então, na verdade, você só pagou R$188. E aí você vai excluir o camarada. E eu gostaria de contrapor só o comentário da Paula, presidente, e demais, que uma coisa na minha perspectiva, né, Paula, é a questão processual aqui, tá? Outra coisa é um direito, uma questão material subjacente à aplicação da lei. São duas coisas bem diferentes para mim aqui, tá? Então, por isso que eu não igualo com esse outro julgamento aí na questão do conhecimento, até porque, para mim, são bem diferentes, tá? Muito bem. Vamos votar. Marco, de novo? Não, para você querer, desculpe. Vamos votar, então. Eu só faço um comentário. Já falei algumas vezes, né? Fazia muito tempo que eu não julgava simples, né? Poxa, acabei me debruçando sobre essa matéria e vendo os colegas lá falando também sobre esse assunto. Fica até um pouco, realmente, constrangedor, muitas vezes, uma situação como essa, né? Um valor insignificante,
imputado nos sistemas da Receita, porque foi pago com atraso e tal. Mas é aquela coisa que nós já falamos várias vezes, né? Se você passa num radar a 105 por hora e o guarda está lá com o radar, você é autuado. O outro passa 140 e não tinha radar, não pegou. E esse é o problema, está na lei. R$18 ou 16 ou 650 ou 500 mil, infelizmente, nós não temos essa prerrogativa de dizer, olha, isso aqui eu perdoo, né? Não há essa possibilidade. Não. Acho que poderia se pensar nisso, mas infelizmente, eu não consigo votar nesse sentido, só isso. Né? Posso falar só mais uma coisa? Você deve falar, você é relator. Eu acho que aqui é um pouco diferente. Bom, pelo menos eu estou achando o seguinte, tem um elemento adicional, não é tipo assim, eu não estou decidindo desta maneira, pura e simplesmente porque o valor é baixo, tá? Não, eu não disse que é por isso, eu estou dizendo que infelizmente é lei. Se tivesse juros, tá? Nós já tivéssemos aqui, ou então uma comprovação de que na geração do documento para se pagar na Receita, tem, então assim, é só uma questão, porque eu não estou deixando, eu estou dando provimento por equidade, coisa que nós precisaríamos de lei. Eu estou usando um argumento que acredito que é jurídico, tanto é que existe a necessidade, sob pena de nulidade pelo Código, de que os juros estejam explícitos, né? Exatamente para se permitir a ampla defesa. Eu não disse que você deu provimento por baixo valor, nós não temos esse valor, o princípio da insignificância aqui. Eu apenas comentei que, no meu íntimo, eu me sinto extremamente desconfortável de saber que posso estar afetando uma atividade econômica que é protegida pela Constituição. Um dos nossos artigos primeiros fala que a atividade econômica será protegida, tal, e especialmente as microempresas, mas está na lei, é isso que eu quero dizer, né? Não está dizendo na lei, não diz, olha, até X você pode esquecer. Não dá, infelizmente é isso que eu quis dizer isso, não disse que você decidiu por esse motivo. Alguém mais quer falar? Presidente, eu gostaria. Então fala, Evandro. Primeiro, quanto ao comentário da conselheira Paula, eu acho que são situações distintas. Lá é um ato da administração. Cabe à administração fazer o termo lá de ciência. Aqui é diferente, o ato é do contribuinte. Cabe ao contribuinte fazer o recolhimento. Então, na minha opinião, são atos distintos, enquanto tem uma administração tributária, aqui é do contribuinte. Eu concordo que de fato, não é a melhor técnica que se utilizou aqui. Se colocou uma cobrança de R$200 e se informou que os débitos foram listados em valor original. A melhor técnica aqui seria que colocasse pelo menos os juros e multa, sei lá, até tal data, né? Mas eu penso que isso aí não invalidaria, já que deixou claro que o valor original do débito seria só R$200, caberia a ele fazer o pagamento com juros atualizados, né, até a data do pagamento. Só uma ressalva, gente. A guia é emitida pelo site da Receita. Então, por mais que vocês vejam diferenças aí, eu não vejo, tá? Da mesma forma que foi um ato da administração ter emitido ali um documento de ciência, tudo bem que foi o contribuinte que chegou lá e preencheu os dados para emissão, mas a guia foi emitida no site da Receita. Mas era só esse contraponto. A guia é emitida no site da Receita, mesmo pelo valor que o contribuinte diz que está devendo. A hora que ele vai pagar, está pago a destempo, ela vai imputar os valores do acréscimo. Em alguns casos, ele calcula os juros e a multa. Em outros casos... Paula, só para esclarecer isso, ele colocou lá, pode ter certeza, se a gente fosse conseguir dizer isso, ele colocou o PA errado. Porque se ele gerasse essa guia lá e tivesse colocado o PA certo, que está ali no termo de exclusão simples, tá? Ia gerar os juros e ele ia aparecer o valor correto para pagar. Ele colocou provavelmente o PA da data da exclusão, e aí não gerou juros. Foi por isso. O sistema não era isso. Com certeza ele colocou errado, sim. Toda certeza é isso. Bom, vamos ao voto. Marco. Presidente, eu já externei, o caso é bem nítido, a boa-fé objetiva do contribuinte, mas, infelizmente, ele não cumpriu o correto, tá? E a gente não pode, eu acho que é temerário abrir precedentes, e a gente não tem previsão legal para tal situação. Tá? Para mim, apesar de tá claro ali a situação, tá? Ele não houve uma indução ao erro, tá?
ele que errou em algum momento, infelizmente para ele, e eu, muito respeitosamente, foi divertido, excelente voto, a relatora traz pontos de vista bem interessantes, mas isso aí não é um lançamento, tá? É um recolhimento do próprio contribuinte, a multa está lá, etc. Então, por isso que eu acho que boa parte daqueles pontos bem suscitados pela relatora não se aplicam ao caso concreto, então eu vou divergir para negar provimento. Pagano. Eu vou para a relatora. Evandro. Acompanha a divergência aqui. Carmen. Acompanha a divergência. Paula. Com a relatora. Luciano. Com a relatora, presidente. Eu também acompanho a divergência. Vou fazer mais duas colocações a respeito disso. Em primeiro lugar, acho que o voto da Júlia está muito bem feito mesmo, mas, como eu disse, o Marco também referendou, é o problema da lei. E, nesse caso, voltando a alguns julgamentos atrás, aquele caso do julgamento do agravamento da multa de 75 para 112, que ali é uma questão de interpretação da lei. O fiscal, se acontecer tal coisa, poderá agravar a multa. A interpretação do fiscal é uma, minha, outra no julgador. Aqui é um aspecto literal da lei. Se houver débito, não pode. Então, aqui não dá nem chance de que eu interprete. Embora eu veja todo esse lado do contribuinte, essa vontade, esse até absurdo dele ficar fora por um valor irrisório desse, não há na lei esse tipo de brechas da previsão que eu possa fazer essa interpretação. Até um valor X, ou se o contribuinte fizer tal coisa, diferentemente daquele caso, quando o Marco posicionou. Está na lei, não, está na lei, mas é interpretativo, porque o fiscal interpretou que aquela falta de atendimento do contribuinte, naquele caso, ensejaria a exasperação da multa, é uma interpretação do fiscal. A minha já foi diferente, a do Marco é de um jeito, a do Pagano acompanhou de outra forma, enfim, há uma possibilidade, há uma banda que se possa trabalhar, né, de forma interpretativa. Nesse caso, infelizmente, ou felizmente, a lei, né, a lei está aí, né, ela diz que tendo débito não pode, não diz que é R$100, nem 500, nem 2.000, nem se o contribuinte errou na emissão da guia, não disse. Então, dentro desse aspecto, lamentavelmente, pelos valores insignificantes envolvidos, até pela vontade do contribuinte resolver, eu não posso deixar de aplicar a lei, então acompanho a divergência por voto de qualidade e negado o provimento ao recurso. Presidente, do 72 até o 79, todos os processos são meus. Eu queria pedir um intervalo de 2 minutos. Eu acabei de falar, você me interrompeu, eu já estaria dando o intervalo para você. Tá bom? Evaline, 10 minutos, por favor, Janaíne.